7 dicas de direito penal para a prova de delegado de São Paulo, abrange a prova de delegado do Goiás, delegado do Rio de Janeiro, vai cair para delegado federal também. Claro, importa para qualquer carreira que estude o direito penal parte geral. Serão 7 dicas gerais sobre cada tema do direito penal parte geral nesse vídeo, tá? Então, começando pela primeira dica, que abrange histórico do direito penal e as cifras. Cifra negra, cifra rosa, dourada, cifra verde, cifra cinza, ok? Histórico do direito penal. O que mais cai nas provas sobre história do direito penal? Que nós tivemos 3 códigos criminais. Não são 4, não são 5, foram 3 códigos criminais. Os demais são ordenações afoncinas, manuelinas, são consolidações de leis penais. Códigos criminais nós tivemos 3. O de 1830, que manteve a pena capital. O de 1890, que aboliu a pena capital. E o de 1940, que é o atual, ok? Que é o atual. Outra dica importante dentro dessa dica 1, nessa parte histórica, né? O último brasileiro a ser executado no Brasil pela pena capital, quem foi? Foi um escravo chamado Francisco, em Alagoas, em 1876. Isso foi para a prova oral. Tem que ficar atento aí. Ainda dentro da dica 1, as cifras. Cifra negra são os crimes que não vêm a ser conhecidos pelo Estado. Cifra rosa ou cifra dourada são os crimes de colarinho branco. Cifra cinza são aquelas ocorrências que até são registradas, mas não chegam ao judiciário por serem solucionadas dentro da delegacia. Cifra amarela também é conhecida como aquela em que as vítimas sofrem algum tipo de violência cometida pelo Estado, por algum funcionário público e não denunciam por medo de represália. E a cifra verde, por sua vez, são aqueles crimes cometidos contra o meio ambiente. Ok? Histórico e cifras é isso que cai na prova. Até a próxima dica. Dicas de princípios do direito penal. É aquele tema que todo mundo acha que sabe, mas não sabe. Existem muitos detalhes, muitas decisões da jurisprudência que as pessoas não se atentam, os concurseiros não se atentam e acabam errando na prova. Uma questão que é para ser simples, um tema que é para ser batido, mas que por vezes você negligencia achando que já sabe. Vamos lá, princípio da alteridade. O que é? Foi cobrado para delegado civil no Maranhão em janeiro de 2018. O princípio da alteridade ele foi criado por Roxin. Ele visa evitar a punição de condutas meramente internas do agente, condutas que não afetam a sociedade. Okay? Qual o exemplo dado para delegado civil do Maranhão que se amoldava a resposta correta ao princípio da alteridade? Era o uso do banheiro público pelo travesti conforme a sua identidade de gênero. Segundo o examinador da banca para delegado do Maranhão, o fato do travesti escolher o banheiro que ele vai utilizar não afeta um direito coletivo, não afeta a sociedade, o bem jurídico protegido não é violado, ok? Então, nesse caso, aplicar-se-ia o princípio da alteridade, criado por Roxin, lembrar quem foi o criador, ok? Princípio o Instituto da Antinomia, é bom lembrar de princípios porque ele é regido por 4 princípios. O único deles que é previsto expressamente no Código Penal é o princípio da especialidade, ok? Não confundir, ok? Princípio da alternatividade, é bom lembrar quando se usa alternatividade e quando se usa especialidade, ok? Princípio da insignificância, Em determinadas situações, o princípio da insignificância ele irá excluir a tipicidade material ou conglobante, segundo Zaffaroni, mas é possível que o princípio da insignificância exclua a ilicitude na modalidade estado de necessidade, reduzindo a pena de 1/3 a 2/3. Quando? No furto famélico inexcusável. Ok? Lembrar disso. Nem toda insignificância exclui a tipicidade material. Ok? É importante lembrar disso. Lembrar da súmula 560 do STF, que entende que você vai aplicar o princípio da insignificância para o crime de descaminho até R$20 mil, ok? Posição pacífica hoje do STF e do STJ. Não esquecer dos requisitos para aplicação da insignificância, mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Estão gostando de cobrar sempre esse teminha? Essa parte é mais batida, os concurseiros já têm mais atenção. Vamos lembrar também dos princípios que regem essa territorialidade. É o que eu falo. Ficar falando de princípio de lei escrita, ninguém está aqui para isso. Falar dos princípios dentro dos vários institutos do direito penal. Vamos falar então dentro agora dos princípios dentro dessa territorialidade. Você tem o princípio da defesa no artigo 7º, inciso 1º, alíneas A, B e C. Na linha D do inciso 1º, você tem o princípio da justiça universal.
No inciso 2º, a linha A, você vai ter também o princípio da justiça universal. Já na linha B, você vai ter o princípio da nacionalidade ativa. Na linha C, você vai ter o princípio da representação, pavilhão ou bandeira. No parágrafo 3º, você tem o princípio da nacionalidade passiva, ok? Importante, então, sempre ficar atento a quando você vai aplicar esses princípios dentro da extraterritorialidade. Ainda, princípio do nebis in idem. Nossa, o básico você sabe, nunca se aplica a lei penal 2 vezes para o mesmo fato. No entanto, você precisa lembrar que o princípio do nebis in idem não está previsto expressamente na Constituição Federal, já caíram várias questões, inclusive para a magistratura, nesse tema em 2015 e 2016, 2017, está caindo todo ano, ok? Lembrar dos casos que a jurisprudência utilizou do nebis in idem para solucionar casos concretos somente. Por exemplo, você não pode utilizar como circunstância judicial elemento que você já considerou como qualificadora, porque a qualificadora ela vem primeiro. Na hora da aplicação da pena, o juiz primeiro analisa as qualificadoras, depois as circunstâncias judiciais, depois agravantes e atenuantes, depois casos especiais de aumento e diminuição de pena. Então, o que você já utilizou na qualificadora, você não deve utilizar como circunstância judicial, ok? Outro ponto importante julgado pela jurisprudência nesse tema é lembrar que a causa de aumento de pena, dentro do nebis in idem, a causa de aumento de pena lá da lei de drogas, artigo 40, inciso 6º, que é a utilização no tráfico ou na associação para o tráfico, entre os crimes do artigo 33 e 37 do Código Penal, se você utilizar uma criança ou adolescente, você responderia por corrupção de menores. Mas como você cometeu um crime que está entre o artigo 33 e o 37 da lei de drogas, você não vai responder por corrupção de menores, você vai responder pelo aumento, ok? Você não vai responder por um crime autônomo, e sim pelo aumento do artigo 40, ok? Então é importante ficar atento. Por exemplo, no artigo 40, inciso 6º, que é justamente seria a corrupção de menores. Mas se você praticar um crime que está entre o 33 e o 37, você não vai responder em concurso material com corrupção de menores, você vai responder pelo artigo 33 ao 37, com o aumento do artigo 40, inciso 6º. E esse aumento vai incidir sobre o tráfico, mas e se ele tiver, por exemplo, cometido o tráfico e associação para o tráfico com a participação de um menor? O aumento do artigo 40, inciso 6º vai incidir sobre o tráfico e, por exemplo, sobre a associação para o tráfico cometidas por um maior com um menor, ok? Então, isso não afeta o nebis in idem. É esse tipo de coisa que você precisa saber de nebis in idem. Prestar atenção na aplicação prática que a jurisprudência dá para o nebis in idem, ok? Você ainda tem outros princípios que também seriam muito importantes, mas que para esse momento, para as dicas, senão vai ficar muito longo, ok? Então, estudar esses casos aí de aplicação prática do princípio do nebis in idem, ok? Vamos para a terceira dica, então, de direito penal. Vamos lá. Terceira dica de direito penal, parte geral. Teoria do crime. Mais especificamente, fato típico. Temos que lembrar, primeiramente, que fato pode ser típico, ilícito ou culpável para o finalismo que nós adotamos. E dentro do fato típico, você tem ele é composto por conduta, resultado, nexo causal, tipicidade material e formal para zafarone e conglomante. Okay? Vamos lembrar dentro do fato típico as teorias. Primeiro você vê a teoria causalista, dizendo que o crime realmente é tripartite, formado por fato típico, ilícito e culpável. Só que para o causalista, dolo e culpa estão na culpabilidade e não no fato típico. Já o neocantista também entende que o crime é tripartite. No entanto, ele tem base causalista, reconhecendo elementos objetivos e subjetivos no tipo. Esses são os termos mais importantes de cada uma dessas teorias, ok? Para a teoria finalista que nós adotamos no Código Penal, o dolo e a culpa migra da culpabilidade, que é adotada pelo causalista, e ele é analisada no fato típico, não mais na culpabilidade, ok? Já para o finalista dissidente, o crime é bipartido, composto apenas por fato típico e por fato ilícito, sendo a culpabilidade um mero pressuposto de aplicação da pena, um juízo de censura. Já para a teoria social da ação, ela volta com o crime como tripartite, fato típico, ilícito e culpável. No entanto, o dolo e a culpa, analisados no fato típico, voltam a ser analisados na culpabilidade. Depois da teoria social da ação, você teve a teoria funcionalista ou funcionalista teleológica de Roxin, na década de 70, dizendo que o crime ele é tripartite. No entanto, ele substitui a culpabilidade por reprovabilidade, sendo por isso muito criticado. Roxin entendia que a culpabilidade passava a ser limite da pena. Logo depois de Roxin, nós tivemos o funcionalismo radical, o sistema de Jacobs, indicando que
ele voltava com a culpabilidade, no entanto entendia que a conduta do fato típico era uma conduta humana voluntária que frustrava as expectativas normativas. Essa é a frase que cai em prova, ok? Essas são as frases que caem em prova de cada uma dessas teorias. Você sabendo cada uma dessas frases, você não erra nenhuma teoria. Você não precisa saber nada dela, nenhuma delas de maneira aprofundada para nenhuma prova de concurso. Basta saber essas frases. Quando o dolo e culpa está no fato típico, quando está na culpabilidade, de quando ele migrou da culpabilidade para o fato típico. Então, como eu já falei aqui, essa é uma excelente dica de teorias para você não esquecer mais, para você não errar mais nenhuma questão de teoria, de fato típico, ok? Abraço. Quarta dica de direito penal, parte geral, para as provas tanto de delegado civil São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Delta Federal, todas cobram teoria do dolo. Quais as duas teorias do dolo adotadas pelo Código Penal? Você tem a teoria da vontade para explicar o dolo direto e a teoria do consentimento ou assentimento para explicar o dolo eventual. Outro ponto importante, a teoria da vontade. Quando você fala de dolo, você está falando de consciência mais vontade, ou seja, o elemento cognitivo precedendo o elemento volitivo. Isso caiu no passado numa prova de defensor público, ok? Pode ser cobrado para delegado, é um elemento que eles gostam, sempre lá, porque tem o sempre, né? O sempre confunde o candidato. Então, quando ele diz o elemento cognitivo sempre antecede o volitivo, está correta. Okay? É importante lembrar disso. Importante não confundir dentro de dolo o dolo de primeiro grau com o dolo de segundo grau. O dolo de segundo grau é conhecido como dolo de consequências necessárias. Para ele, o resultado paralelo é certo. Já, por exemplo, no dolo eventual, o resultado paralelo não é certo. Por isso que o dolo de segundo grau é chamado de consequências necessárias. Não confundir dolo de segundo grau com dolo indireto, que é quando o agente, com a sua conduta, não busca realizar um resultado certo ou determinado. E ele é dividido em dois, por isso que é dolo indeterminado. Indireto, porque ele não busca realizar um resultado certo e determinado, possuindo duas formas, o dolo alternativo e o dolo eventual. No dolo alternativo, o agente quer um ou outro resultado previsto. No dolo eventual, o agente quer um resultado, mas assume o risco de realizar outro. Ainda, qual dolo é utilizado pelo nosso Código Penal? O dolo normativo ou o dolo neutro? Nós utilizamos o dolo neutro, também chamado de dolo natural, porque despido de elemento normativo. Como assim? O dolo no finalismo, ele compõe o fato típico, como eu expliquei nas primeiras dicas. Ele compõe o fato típico, ele não compõe a culpabilidade. Já para o neocantista, continuando a teoria causalista, o neocantista analisa o dolo e a culpa tanto no fato típico como na culpabilidade. Só que na culpabilidade, ou melhor, ele analisa o dolo e a culpa apenas na culpabilidade. No entanto, na culpabilidade, ele reconhece elementos objetivos e subjetivos no tipo. E dentre que seria esse elemento normativo. Ou seja, ele reconhece que o dolo na culpabilidade ele é formado por consciência, mais vontade, mais consciência atual da ilicitude, o que seria o seu elemento normativo. Elemento normativo que não é reconhecido pelo causalista, ok? Muito menos pelo finalista, que reconhece que o dolo e a culpa estão apenas no fato típico, não voltando a ser analisados na culpabilidade, não sendo analisados na culpabilidade de nenhuma forma, ok? Então, importante lembrar, adotamos o dolo natural, e você vai ver lá mais para frente nas outras dicas que a culpa que nós adotamos é a culpa normativa. É tema para a próxima dica, ok? Dolo geral também chamado de erro sucessivo, ele é estudado lá junto com o erro de tipo, porque ele é um erro sobre o nexo causal. Você tem o erro sobre o nexo causal em sentido estrito e você tem o dolo geral. No dolo geral, você pratica duas ações para então alcançar o resultado que você quer. No erro em sentido estrito, erro sobre o nexo causal em sentido estrito, você pratica um único ato. Veja, dolo geral, também chamado de erro sucessivo, você pratica duas condutas, ou seja, você mata a vítima e enterra para ocultar o corpo. Então você vai responder por homicídio e por ocultação de cadáver. Vamos supor que você você responderia por homicídio simples, mas você acabou enterrando a vítima e, sem você saber, a vítima morre sufocada. A vítima não morre pelo seu tiro, ela morre porque você enterrou ela. Você vai responder por homicídio qualificado, por um meio cruel? Você enterrou a vítima? É um meio cruel. Não, você não vai responder por homicídio qualificado, você vai responder pelo homicídio simples. E é aí que é o pulo do gato. Não basta você saber que isso é dolo geral, que a gente praticou duas condutas para atingir o resultado que ele queria. Sem ele saber, né? Agora você vai continuar respondendo por homicídio simples, não vai incidir a qualificadora, e esse é o pulo do gato. Já no erro em sentido estrito, no erro sobre o nexo causal em sentido estrito, você pratica uma conduta. Você joga a vítima da ponte,
para que ela morra afogada, mas ela morre, só que morre porque bateu a cabeça numa pedra que tinha sobre a água, ok? Ela vai morrer de qualquer jeito, mas ela não vai morrer afogada, vai morrer porque bateu a cabeça na pedra. Foi apenas uma conduta, não foram duas, como no dolo geral ou erro sucessivo. Essa é a dica de dolo que eu tinha para dar hoje, tá? Boa sorte na sua prova aí, que você não erre nenhuma questão de dolo. Esses são os principais termos de dolo que caem nas provas, ok? Abraço. Olá, pessoal. Quinta dica de direito penal, parte geral, ok? Vamos analisar aqui culpa e omissão. Culpa e omissão. Tudo dentro da conduta. A conduta pode ser culposa, a conduta pode ser omissiva ou comissiva. Conduta culposa. Quais são os elementos da culpa? Eles adoram pedir elemento de culpa. Elemento de culpa, conduta voluntária, inobservância de dever de cuidado, previsibilidade objetiva e tipicidade. O pessoal erra por entender que a culpa, em regra, não é previsível, mas não se confunde com o elemento previsibilidade objetiva. É um elemento da culpa e você precisa observar isso. Tipos de culpa. Você tem a culpa inconsciente e a culpa consciente. O que você precisa lembrar? Da culpa inconsciente. Por quê? A culpa inconsciente é aquela sem previsão, em que o agente não prevê um resultado que era previsível. É assim que eles cobram culpa inconsciente. Você não prevê um resultado que era previsível. Qual é o tipo de culpa inconsciente? Diferenciar a culpa própria da imprópria. A culpa própria, você não prevê, você não quer e não assume um resultado. Você não quer e não assume um resultado. Na culpa imprópria, também chamada de culpa por assimilação, culpa por equiparação, culpa por extensão, ou legítima defesa putativa, é quando a gente fantasia certa situação de fato que, se existisse realmente, se comprovasse, seria uma excludente de ilicitude. É a chamada discriminante putativa por erro de tipo permissivo. Okay? Essa é a culpa imprópria. Diferenciar esses termos da culpa imprópria para a culpa própria e a culpa inconsciente para a culpa consciente é o principal que você precisa saber de culpa, bem como os seus elementos. Ok? Essa é uma dica excelente de culpa. Dica sobre omissão. A omissão, ela pode ser naturalística ou normativa. Nós adotamos, ao contrário lá do dolo, nós adotamos a omissão normativa. Por quê? Para a omissão normativa, a omissão em si, ela é um nada, ela não provoca o resultado. Já para a omissão naturalística, a omissão por si só provoca o resultado, ela é uma verdadeira ação, a omissão faz alguma coisa. O Código Penal não adota a omissão naturalística, ele adota a omissão normativa, mas nós adotamos o dolo. Qual o dolo? Dolo natural ou neutro, e não o dolo normativo. Então, ficar esperto quanto a essas diferenças, lembrando sempre que a omissão imprópria é aquela omissão do garantidor, e o pulo do gato na omissão imprópria você sabe que ela é do garantidor. A omissão imprópria, você lembra da mãe que deixa o filho se afogar e etc. Mas qual que é interessante? Porque na omissão imprópria, você sempre vai ter um resultado. Na omissão imprópria, ou seja, a omissão imprópria ela é típica de crimes materiais. Ela exige um resultado. E é isso que é interessante. Você sempre vai ter um resultado quando você tem omissão imprópria. Ok? É aquele básico dever jurídico de agir. Tá? Um abraço. Sexta dica, direito penal, parte geral, imputação objetiva, criada por Roxin. Quais são as 4 vertentes da imputação objetiva que vão ser cobradas na sua prova? Saiba essas 4 vertentes, você não erra nenhuma questão de imputação objetiva. É diminuição de risco, criação de um risco juridicamente relevante, essa parte que mais cai, aumento de risco permitido e esfera de proteção da norma como critério de imputação. A que mais cai é a criação de um risco juridicamente relevante, cobrada recentemente pela CESP, indicava o seguinte caso: o agente, querendo matar o seu amigo, leva ele numa área aberta em dia de grande incidência de raios. Ok? Chuva, raio. Área aberta você não vai quando tem raio, você vai morrer. Ok? É fato. Acontece que, para a teoria da imputação objetiva, você não criou um risco juridicamente relevante. Você não vai responder, se o raio atingir realmente o amigo que você queria que morresse, não é porque você quer que ele morra que você vai responder por homicídio doloso, ok? Você não criou um risco juridicamente relevante. É um risco lá para quem cuida de meteorologia, mas não um risco juridicamente relevante. E esse é o ponto da teoria da imputação objetiva. Esse é o exemplo que mais cai em prova. Okay? Eles dão a ideia de que você criou um risco, mas criou um risco juridicamente relevante. Então, lembrar, nesse caso, você não responde por homicídio com dolo eventual, você não assumiu nenhum risco, ok? Você não assumiu um risco juridicamente relevante. Então, você não vai responder pela teoria da imputação objetiva criada por Roxin, uma teoria de imputação, ok? Um abraço.
Sétima e última dica desse vídeo. Eu vou fazer outros vídeos, ok, de dicas de direito penal parte geral, porque é muita coisa, mas a sétima e última dica de direito penal parte geral, aí para as provas que estão chegando, as várias provas de delegado, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Delta Federal e outras mais, Sergipe, ok? Então, ficar atento aí. Tem um tema que eu faz muito tempo que eu não vejo cair, que é as fases do iter criminis. As fases do iter criminis. Caía toda a prova. De repente não pediram mais. Pode ser que caia para São Paulo, que é uma banca bem tradicional. Iter criminis. Ele é formado pelas seguintes fases: cogitação, preparação, execução, consumação ou resultado e, segundo alguns, exaurimento. Essas são as fases do iter criminis. Cuidado, isso pode ser cobrado. E ainda dentro de consumação e tentativa, eu gosto de lembrar a diferença entre tentativa cruenta e tentativa incruenta. Na tentativa cruenta, a vítima ela acerta o golpe, a vítima é atingida. Ou melhor, a vítima não acerta, né? A vítima é atingida. Na incruenta, a vítima não é atingida. Eles gostam de confundir porque esse não é um termo fácil de gravar, né? Tentativa cruenta, incruenta. Outro ponto legal de lembrar dentro de consumação e tentativa são os crimes que não admitem tentativa. Você tem o crime culposo não admitindo tentativa, salvo a culpa imprópria. Você tem os crimes préter-dolosos não admitindo tentativa. Você tem os crimes omissivos próprios não admitindo tentativa. Mas o crime omissivo impróprio pode admitir tentativa. Você tem a contravenção penal não admitindo a tentativa. Você tem crime habitual, você tem crime unissubsistente. Nenhum desses admite tentativa. Sempre cai, normalmente o que mais cai é crime culposo e omissão imprópria, ok? Crime culposo e omissão imprópria são os que eles mais pedem acerca de tentativa. Eles botam lá um crime que supostamente, um crime culposo que supostamente seria tentado. Não pode, salvo na culpa imprópria, ok? Cuidado também com a omissão imprópria. Último ponto de tentativa que cai muito, uma prova que quer complicar, a prova que quer pegar um pouco mais pesado, ela cobra sobre teorias da tentativa. O Código Penal brasileiro ele adota a teoria objetiva de tentativa, teoria também chamada teoria realística ou dualista da tentativa. Para essa teoria, a tentativa ela é punida em face do perigo proporcionado ao bem jurídico. Essa é a frase que eles perguntam. Teoria objetiva, realística ou dualista é a teoria que diz que a tentativa é punida em face do perigo proporcionado ao bem jurídico. O problema, a teoria objetiva ela se subdivide em outras 4. A que mais cai é a teoria objetiva formal, que indica que a execução se inicia quando a gente pratica a conduta prevista no verbo nuclear do tipo homicídio ou matar alguém. A partir do momento que eu inicio o verbo matar, eu estou iniciando o ato executório. Ou seja, as subdivisões da teoria objetiva, que trata de tentativa, ela trata também sobre o iter criminis. A partir de que momento eu começo a tratar consumação e tentativa, ok? Na teoria objetiva formal, a partir do momento da realização do verbo nuclear do tipo. E outra vertente da teoria objetiva que eles gostam de cobrar é a teoria objetiva individual. Para você lembrar da teoria objetiva individual, a frase que eles sempre colocam: exige plano concreto do autor. Se não tiver dizendo que exige plano concreto do autor, não é teoria objetiva individual, ok? Essa é a minha dica para você lembrar de teorias de tentativa, iter criminis, consumação e tentativa primordial para sua prova, ok? Importante ainda lembrar, né, que a tentativa diminui a pena de 1/3 a 2/3 e isso é teoria objetiva, tá? Não é teoria subjetiva. Você dizer que a pena aumenta de 1/3 a 2/3 conforme o crime chega perto de ser consumado é a adoção de uma teoria objetiva, ok? Abraços. Até o próximo vídeo.